Olá, meus queridos, minhas queridas. Eu me chamo Rodrigo Bezerra e sou professor da oficina de gaita, oficina de harmônica, oficina de realejo do Instituto Chico Mota e faço parte do projeto Minha História, Minha Vida, Vencendo o Preconceito com Cultura e Arte, aprovado na Lei de Incentivo à Cultura e patrocinado pela Autopeças Padre Cícero e Perseu PVC. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma videoaula de harmônica, de gaita, de realejo. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito interessante mesmo. E eu posso até dizer que causa polêmica dentro desse meio gaitístico, né? Que é a questão do band. Então, a gente não vai aprender a tocar o band hoje, né? Eu vou passar aqui algumas dicas, mas na verdade é um bate-papo. A gente vai falar sobre o band, de uma maneira geral, né? A importância que ele tem dentro do meio gaitístico, né? Na verdade, o band é uma técnica que torna a gaita ímpar, que torna a gaita diferente dos outros instrumentos, tá? Aí quando eu falo diferente dos outros instrumentos, são aqueles instrumentos de palheta, tá? Então a gaita, a sanfona, né, o bandoneon e outros instrumentos pelo mundo têm as palhetas onde passa o fluxo de ar e a palheta se move, né? A gaita, né, é um instrumento que pode dobrar essa palheta, tanto é que bend significa dobrar, né? E aí quando acontece isso, o som torna-se diferente. A vibração ela se torna diferente. E aí você tem uma nota musical e passa a transmitir uma outra nota. Então diferencia o som. Outros instrumentos podem até ter algo parecido com o band, né? Mas o band mesmo é característico da gaita. É o que torna, é que faz a gaita ser uma gaita. É exatamente o band. Uma técnica que foi mostrada, né, pelos norte-americanos através do blues, tá certo? Então nós vamos falar sobre a importância e a consciência desse processo, porque não é assim, eu não vou chegar aqui e dizer, olha, faça desse jeito, assim e tal, que você vai conseguir fazer o band, tá? É preciso toda uma preparação, um tempo de maturação, né? Porque na verdade a gente precisa de sensibilidade. O band é sensibilidade e ouvido também, tá? Então a gente dobra aquela palheta, mudando o fluxo de ar, né, na garganta, e aí você consegue dar uma outra nota. Só que para chegar a dar essa nota na altura certa, afinada, é preciso muito treinamento, tá? E existem vários tipos de bands. Bands aspirando, bands soprando, né? Tem aquele chamado de over, né? Overblow, over não sei o que. E também tem aqueles bands que são bands que é só uma sugestão. Você dobra ali a palheta um pouquinho, não chega a alcançar a nota que é para ser, tá? Tem band de meio tom, um tom e meio. Então é muito rico falar sobre o band. Mas hoje, tá? A gente vai conversar um pouco sobre o band e de repente fazer com que você se interesse aí e de repente consiga fazer o band. Mas, desde já, uma dica, né? A primeira dica é que você precisa se dedicar e ficar treinando. Agora, muito cuidado, porque às vezes a gente quebra a palheta, a gente usa força em demasia, tá? Força assim que não precisa, aí você acaba quebrando a palheta. E muitos gaitistas pegam a gaita, né, levam para um luthier de gaita para ele modificar essas palhetas, dar, né, uma mexida e para tornar mais fácil o band. Então essas gaitas são modificadas, elas não vêm de fábrica assim, geralmente não vêm de fábrica assim. Então alguém mexe para tornar essa técnica mais fácil. Tá? Então não é chegar na loja, pegar uma gaita
e fazer o bend, você faz, mas esses grandes gaitistas, esses músicos, né, atuais, eles levam para alguém mexer na gaita, tá? E essa gaita ela é modificada para que o bend possa ser feito com uma facilidade, né? Entende? Então a gente tem que ter muito cuidado, porque senão a gente pode quebrar a palheta, tá? E aí para consertar é difícil. Poucas pessoas consertam as palhetas aqui e é preciso muita atenção, tá? Então, com essa introdução a gente vai falar aí um pouquinho sobre o bend, o que ele significa, e depois a gente vai tentar fazer com que você em casa consiga tirar, né, esse bend da gaita sem danificar a gaita, sem quebrar a gaita e tal, tá bom? Às vezes isso aí é difícil, né, a gente não danificar. Geralmente os gaitistas têm mais de uma gaita exatamente por isso, tá? Porque realmente as palhetas são sensíveis, a gente precisa cuidar do nosso instrumento. Inclusive teve uma aula que nós falamos sobre isso, a manutenção do instrumento, a limpeza, tá? Mas vamos lá, vamos entrar nesse assunto, que é um assunto super interessante e que torna a gaita uma gaita, né? É isso que diferencia a gaita dos outros tantos milhares de instrumentos, tá bom? Então a gente vai começar falando aí sobre o que é o bend, ok? Então se liga. Então esse assunto do bend, né? A gente precisa entender o que é que acontece aí mais ou menos, tá? Então eu trouxe aqui uma escaleta, tá bom? Nós temos aqui as teclas do piano, né? Já usamos inclusive em outras aulas. As teclas brancas são as notas naturais e as pretas são as notas com acidente, né? A gente fala acidente, que é para dizer que são sustenidos ou bemóis. Então, uma nota, ela pode ser sustenida e bemol, a mesma nota. Então, por exemplo, eu estou aqui no dó. Quando eu faço isso, eu estou indo para dó sustenido, né? Eu subi meio tom. Se eu estiver no ré, eu estou indo para o ré bemol, né? Então é o mesmo som, só que uma hora eu chamo de dó sustenido, outra hora eu chamo de ré bemol, mas é o mesmo som, tá? Então o bend é assim. A gaita cromática, quando eu uso a chave, ela dá um sustenido, não é? Ou seja, aumenta aí meio tom. Então, se eu estou fazendo a nota dó e uso a chave no mesmo orifício, eu faço dó sustenido, tá? Vou pegar aqui a gaita cromática. Então aqui no orifício 4, aliás, no orifício 5, 4 também, mas vou usar o 5. Né? Lembrando que o orifício 4 e o 5 na gaita cromática tem o mesmo dó, é o dó, ó, 4, 5. Mesmo som, né? Mesma nota. Então vamos para o 5 aqui, ó. Então eu fiz dó sustenido, mesma coisa aqui. Então, na gaita cromática, que vai ser a nossa próxima aula, vamos falar sobre a chave, né, o uso da chave. Mas por enquanto vamos falar sobre bend. O bend a gente volta, ou seja, a gente bemoliza. Em vez de fazer dó sustenido, a gente faz ré, ré bemol, tá? Que é o mesmo dó sustenido. Então a gaita diatônica, eu estou aqui no orifício 4, que é o ré, ó, aspirado, aliás, é isso, 4 aspirado, e vou fazer o bend, né? Então o bend a gente torna a nota bemol, tá? Então a gente faz o ré, ré bemol. E esse ré bemol é a mesma coisa do dó sustenido. Então, em vez de soprar no dó e usar a chave, que aqui não tem, eu vou aspirar no ré e fazer o bend para poder fazer o dó sustenido. Tá? Bem, parece complicado, mas não é tão complicado assim. Depois que a gente entra nesse assunto, depois que a gente começa a estudar, isso se torna claro. Tá?
O mais difícil é afinar. Então eu fiz aqui um Ré bemol, mas eu não sei se é um Ré bemol mesmo oficial, tá? Então eu fiz um bend, o bend está feito. Agora, é preciso a gente entender essa afinação. Então para isso eu preciso praticar, preciso estudar, usar um afinador, tá? Que eu acredito que não é o nosso caso. A gente quer tocar aqui, mas claro, você quer se aprofundar no assunto, então você vai ter que pegar um afinador, né? E vai fazendo o bend até chegar na nota, no Ré bemol, através do afinador, e você vai ver se você fez ou não aquele som. Então você tem que memorizar. É a mesma coisa o violino. O violino não tem uns trastes, né? Traste é aquele metal que separa as casas no violão, por exemplo. Então o violino não tem esses trastes. Então você tem que praticar para saber qual é a posição do dedo certa para dar aquela nota. Então afinar um violino é difícil também, tá? Mas o som é lindo. Então o violino, ele se torna um violino, com aquele som lindo, maravilhoso, exatamente porque ele não tem os trastes, tá? Então ele se torna único exatamente por isso. E a mesma forma nós conseguimos com a gaita. Então a gaita, ela tem a sonoridade ímpar. Quando você escuta a gaita, você sabe que é uma gaita, exatamente porque tem essa técnica. Lógico, são outras tantas, né, características, mas essa característica do bend, né, o bend vai dobrando a nota. E aí você percebe que é uma gaita, né? Você percebe que é uma gaita exatamente por causa desse bend. Então a gente sabe o que é um bend. O bend é quando você utiliza o som da gaita e você torna aquele som, aquela nota bemol, tá? Então eu fiz aqui o Ré porque o Ré é o mais fácil. Então se você vai começar a fazer o bend, faça o bend no 4 aspirado, tá? E aí eu vou voltar para um outro assunto, ok? Que já me perguntaram assim, olha, eu não consigo tirar o som do 2, do 3, do 1. Olha só que interessante, né? Eu não consigo tirar o som. Então primeiro eu tenho que conseguir tirar o som do orifício 1, 2 e 3 para poder depois fazer o bend. O bend é um passo adiante. Por isso que ele está agora nessa aula, né? Nessa aula 33, nessa videoaula 33. É exatamente depois que você dominou o instrumento, sabe onde é que está cada nota, sabe tirar o som, né, de cada orifício. Estou falando da gaita diatônica. Então eu toquei só no orifício 1, 2 e 3. Tá? Lembrando que o orifício 2 aspirado é um Sol, aqui na nossa gaita afinado em Dó, né? Então o 2 aspirado é um Sol e o 3 soprado é um Sol também. Repete essas notas, tá? E aí, como a palheta é um pouquinho maior, a gente tem essa dificuldade aqui, a gente coloca força de mais, às vezes força de menos, então você vai ter que aprender a tirar o som. Então mais uma vez aqui, você vai respirar através do instrumento, tá? No começo não vai sair som nenhum, porque você vai colocar pouco ar, depois você vai dosando aí, vai colocando mais ar para dentro, né? Vai aspirando mais ar, até que você tira o som. Né? E a gente usa muito as notas aspiradas, tá? E é por isso que o 4, tá? O 4 é o Ré. Então eu fiz Ré, bemol, Dó, e na cromática eu faço. E o bend, ele pode fazer com que essa nota ela vá até chegar na outra. Igual um violino, que não tem um traste, né? O traste, então ele faz... Né? Esse som ele vai se transformando, ó. E ele pode voltar, vai e volta. Tá? Então, isso é um bend. Nós vimos aí através das teclas, né, da escaleta,
são notas diferentes que a gente consegue através de uma técnica, tá? E aí eu vou passar para vocês algumas dicas para que torne possível você tocar também um bend, produzir também um bend, tá bom? Mas desde já eu quero dizer o seguinte, tenha paciência, tá? Muita paciência. A gente no começo, você pode até tocar e aprender rapidamente, isso é bom, legal, mas às vezes a gente não tem essa sensibilidade ainda no começo. Então antes de fazer o bend, tire o som de todo o instrumento, todas as notas do instrumento. Então são 10 orifícios, você vai pegar os 10 orifícios, vai soprar e aspirar e vai sair o som, e tem que ser um som bonito. Depois disso, vamos fazer o bend. E aí vamos começar no orifício 4. Nosso treinamento é no orifício 4, que é o mais fácil, tá? E aí você vai ter paciência para aprender essa técnica conhecendo o seu corpo, tá? Então você tem que ter uma postura, tá? E uma consciência para poder tirar o som e transformar esse som em um bend, ok? E a primeira dica, tá? É o seguinte, você vai pegar a sua gaita, sua harmônica, e vai produzir aí o som, né, da nota Ré no 4 aspirado. Então você, tranquilo. Só que você vai imaginar agora, enquanto você está produzindo o som, você vai imaginar a sílaba Có, né? Como se estivesse pronunciando Có. Có. Tá? E aí no meio dessa aspiração, desse som, você vai transformar o Có, né? Có. Você vai imaginar a sílaba Co. Có. Tá? Só que em vez de soprando, é aspirando, né? Tá? Então você vai ouvir uma pequena mudança, né? Aí você vai fazer uma pressão a mais. Mas cuidado, não faça muita pressão, senão a palheta ela vai acabar quebrando. Tá bom? Então você vai imaginar produzindo, né, o som Có junto com a nota Ré, e depois você vai transformar esse Có em O, né? Ou seja, vai transformar em Co. Isso dá certo com muitas pessoas, tá bom? Depois eu dou outra dica. Então essa é a primeira, vai fazendo aí, vai repetindo. Aí aumenta um pouquinho a pressão, não? Quando fizer co, né? Co, aí aspira um pouquinho mais forte. Então vai testando aí, vai vendo se vai ouvindo alguma mudança. E aí você aproveita, né? Opa, mudou um pouco. Então vai aumentando um pouquinho mais essa pressão. Outra dica, né? Você pode até fazer junto dessa, é o seguinte. Vamos imaginar aí você tomando um milkshake bem, aquele valendo mesmo, grosso, né? De ovo maltine, que entope o canudo, né? Tá aqui no canudo. E aí quando o milkshake entope, você, né? É como se estivesse fazendo esse som assim, ó. Tá? Eu estou aspirando, ó. É como se minha língua subisse um pouco para aumentar a pressão, né? Para aumentar aqui o fluxo de ar, tá? Agora, mais uma vez, cuidado para não fazer isso de forma exagerada, né? Senão vai acabar realmente quebrando a palheta. Então você vai aspirando. Escuta esse som. Realmente muda tudo aqui, tá? O fluxo de ar, ele vai mudando a língua, ela baixa um pouquinho se ela faz isso, para o fluxo de ar se modificar, e a palheta ela vai se modificando junto.
E aí o som que era Ré passa a ser, vai indo lá para o Ré bemol. Tá bom? Então você pode usar essas duas dicas aí. Então, é um pouco demorado, tá certo? Tem que ter paciência. Para você melhorar o seu bend, tem que ter essa consciência, tá? Essa sensibilidade. E usar um afinador para saber se está na afinação, né, correta. E aí você pode fazer o bend em outros orifícios. Depois que fizer no 4, vai para o 3. Né? Então o 3 eu tenho o Si, vai para Si bemol, ele pode chegar até Lá. Ou seja, um tom. Um bend de um tom. Tá? E também posso fazer Lá bemol. Ou seja, um tom e meio. Só que é mais difícil, né? Então a gente tem que aprender devagar, consciente, para poder ficar na nossa mente, tá? Outro orifício também que eu acho bacana é o orifício 6, né? O 6 também é legal porque a gente consegue fazer um bend bacana aqui. Então o 6 aspirado é um Lá e vai para Lá bemol, né? Ou Sol sustenido, mas na verdade a gente está transformando Lá em Lá bemol, que é a mesma coisa, o som é o mesmo do Sol sustenido, né? E aí, como eu falei para vocês, o bend ele não precisa ser perfeito, né? Se você quiser que ele seja perfeito, legal, vai estudar, né? Você vai usar o metrônomo, vai praticar. Mas essa intenção de dobrar, de modificar a nota, aparece em muitas músicas com a gaita, né? Foi só a intenção, eu não fiz o bend aqui completo, é só a intenção, né? Então, essa variação que tem na nota é que torna, né, a gaita uma gaita, claro. E aí, gente, essa questão do bend, a gente consegue na gaita diatônica. Tá? É só na gaita diatônica? Não. Mas a gaita cromática ela tem uma dificuldade maior. Por quê? Porque as palhetas elas têm uma válvula. Tá? Uma válvula é de plástico, é um material plástico que ela, como são duas gaitas juntas, tá? Então para que não há um vazamento de uma nota para outra, ou de o ar entre e vai para outra palheta, existe uma válvula de proteção para que o ar não vaze. E essa válvula ela dificulta o fluxo de ar, né, na palheta para que ela possa dobrar para gerar um bend. Então nessa gaita aqui, por exemplo, o que foi que eu fiz? Eu tirei essa válvula em um orifício. O orifício 5, soprado é um Dó, né? Aspirado é um Ré. E aí eu tirei do Ré essa válvula. E aí eu consigo fazer o bend aqui tranquilo, né? Mas se tivesse a válvula, eu não ia conseguir fazer. Certo? Então, a gaita cromática tem outras técnicas, né? Outras coisas que ela faz que é legal, que é própria da gaita cromática. Tá? Tem gente que faz blues com a gaita cromática, tem vários gaitistas que fazem blues com a gaita cromática, é legal também, tá? Mas claro que a gaita diatônica ela é mais propícia para isso, tá? A gente pode fazer os arranjos de blues porque ela não foi produzida para o blues, mas o blues, né, surgiu a partir dela. Ou seja, o blues e a gaita diatônica eles se combinam completamente. Tá? E aí é por isso que eu estou usando aqui a gaita diatônica para passar essa técnica do bend. Tá bom? Então é o seguinte, é só praticar, 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 usar muito o ouvido e essas duas dicas aí. Tá bom? Então eu acredito que vocês vão conseguir fazer aí um bend logo logo. Tá bom? Bem, gente, chegamos ao final de mais um encontro, tá? Hoje falando sobre essa técnica maravilhosa que é o bend. Muita gente diz, poxa, eu nunca vou conseguir fazer o bend. Vai conseguir sim, é só ter paciência, tá? Usar com calma, porque assim, como eu já disse,
muitos músicos profissionais que utilizam a gaita, muitos gaitistas, modificam sua gaita, tá? Torna o bend mais fácil, mais fluido, né? E assim, quando a gente está começando, a gente não conhece as marcas de gaita e tudo. E tem algumas gaitas que são duras, né? A palheta é dura demais. É difícil fazer o bend mesmo. É igual aos violões, tá? Então, por exemplo, eu estou começando a tocar violão. E aí, eu sou adolescente, meu pai me dá um violão, ele não conhece, eu também não conheço. E aí me dá um violão de estudo, que é o violão de estudo, é o violão mais barato. Se ele quiser continuar, eu dou um violão melhor. Só que isso é terrível, gente. Por quê? Porque um violão barato, ele vai empenar, ou seja, as cordas vão ficar altas, né? E aí eu vou ter dificuldade de prender essas cordas. Tem uma coisa chamada pestana, que vai dificultar, e aí eu vou acabar desistindo, porque eu vou dizer, eu não consigo, porque o instrumento é ruim. E aí muitas gaitas aí são ruins também. Muitas gaitas são ruins. E aí você precisa de uma gaita boa para que você consiga fazer com facilidade, tá? Mas acredito que com essas dicas aí que eu dei para vocês, a gente possa conseguir fazer esse bend, seja que gaita for, tá? Agora cuidado para não quebrar a palheta, tá certo? Então, gente, mais uma vez, obrigado pela atenção de vocês. Espero que vocês tenham gostado, né? Estejam gostando dessa sequência de aulas, tá bom? E a gente fica por aqui e até a próxima, se Deus quiser.